Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Vocês são uma bênção, né? Licó, vem cá, querida. Vamos orar pela vida da Licó. Estenda a sua mão. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos que o Senhor continue falando através da vida da tua filha. Compartilha os segredos que estão no teu coração, ao coração de cada pessoa nesse lugar. Estende a tua mão, estende a tua graça, manifesta o teu poder, captura, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se na casa do papai. Boa noite, igreja. Como estamos? Expectativas no Senhor? Foi a primeira vez que eu ouvi essa canção e eu estou sendo quebrada. Desde domingo aqui. Eu nunca tinha escutado, mas eu já tinha lido Isaías. E família curadas para ser curadas. Mas Jesus começou aqui a boa obra como filha. E falar esse tema para mim é muito... Hoje é mais leve, mas já foi muito pesado. Quando você tem o lugar de filho, mas se posiciona no lugar de escravo. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre esse assunto que mexe muito comigo. Eu acho que eu quero descer aqui, que eu quero ficar pertinho. Alguém pode me ajudar com essa coisa? Ele sai, por favor. Eu acho que estamos em família, certo? Então eu quero ficar aqui pertinho dos filhos, pertinho dos pais, porque é bom esse calor humano. Qual a diferença entre escravo e filho? Alguém sabe me falar aí? E o escravo? Qual a diferença entre escravo e filho? Estamos ao vivo, não? Queridos, eu quero falar um pouquinho. Escravo é aceito por causa da sua produtividade. Estamos todos produzindo aqui? Filho tem um lugar próprio por causa da posição de filho. Então eu prefiro estar no lugar de filho e não de escravo. Amém? Mateus 16, vamos lá, 16, 13 e 14.
encontraram aí? Quando Jesus chegou à região de Cesárea de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Quem você é nessa noite? Escravo ou filho? Por muitos anos eu sentei na mesa da escravidão. Muitos anos. Mesmo que eu tivesse uma posição de filha, eu escolhi ser escravo. Sabe por quê? A escravidão é mais cômodo. Eu não tenho que lidar com muitas situações que filho tem que lidar. Sim ou não, os filhos que estão? Então, o que a gente faz? Se posiciona como escravo. Sabe por que escravo não tem responsabilidades? Certo, pai? Filho, sim. Escravo só tem tarefa. E eu lembro que quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu não cheguei como filha. Eu cheguei para trabalhar. Mas lá no coração deles, eles já tinham me recebido como filha. Mas eu me posicionava como escrava. Não conseguia ir para a mesa com eles como filha. E muitas vezes era uma briga interna dentro de mim em relação a eles como pais, de me apresentar à mesa. E ir para a mesa, meus queridos, é muito difícil. Sim ou não? Para todos. E por que ir para a mesa é difícil? Porque muitas vezes a escravidão não nos deixa ser curados. É cômodo, incluso, sentir a dor. Sabe por quê? A dor, muitas vezes, nos dá um lugar de que pesar. Sim ou não? Que pesar da Rita. Nossa, a Rita está passando por essa situação. Mas a mesa nos tira esse conforto. E na mesa lá de casa, ela muitas vezes é desconfortante. Sim ou não para quem já sentou na mesa lá? Mas nos traz cura. Certo? Não saímos da mesa da mesma forma com que sentamos. Então aqui, os discípulos disseram: quem é ele? Mas eles já tiveram a resposta de primeira. Quem eles dizem que eu sou? O filho o verdadeiro filho de Deus obedece seus mandamentos. Quando nós vamos à mesa, nós vamos para ser curados, entendendo que a mesa tem os mandamentos, tem os princípios. Se a gente for ler toda a Bíblia, e as pessoas que leem a Bíblia, eu me incluo, todas as vezes que Jesus senta à mesa com seus discípulos, com seus seguidores, Ele oferece algo. O que Ele oferece? Alexandre, se eu te convidar à mesa e te disser: Alexandre, vem para a mesa, vamos ter um diálogo. E nessa mesa eu começo a falar coisas para você que são desagradáveis. Você vai comer? Provavelmente não. Certo? Sabe por quê?
Porque quando nós temos conversas que não são boas, dá um talo aqui na nossa garganta. Sim ou não? Não desce. Não desce, né, Rita? Mas, quando Jesus nos leva à mesa, Ele é o pão. E esse pão é bom, ele é suave, é mais fácil de descer. Sim ou não? Eu quero ler lá com você. 1 João 2, versículo 3 a 6. Uma das características dos filhos de Deus é que nós vamos obedecer seus mandamentos. E a palavra de Deus vai dizer assim: dessa forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço o Senhor, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus estará aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Gente, tem uma revelação poderosa nessa palavra. Eu pergunto para vocês: estamos obedecendo a palavra por completo? É muito fácil a gente vir aqui, pegar só o que é bom, caminhar pelas metades. Mas a revelação aqui é: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é o quê? Uau! Mas se alguém obedece a minha palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado. Que Jesus tenha misericórdia de nós, como igreja, porque nós queremos obedecer, mas obedecemos pela metade. Ou eu obedeço tudo, ou eu obedeço nada. Na palavra de Deus vai dizer que, em Mateus 17:1, que 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, seus irmãos, Tiago e João, e levou eles para a montanha. O que aconteceu nessa montanha? Alguém lembra aí? O que foi revelado lá em cima? Mas para que Jesus levou esses homens lá em cima? Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos passear na Bíblia aqui. Mateus 17:1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante dele. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento,
apareceram diante deles Moisés e Elias, e conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouça-no. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Que maravilhoso se Jesus nos olhasse agora e nos dissesse: Rebeca, essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Sabe, queridos, há alguns anos atrás, eu tomei a decisão de ir para a mesa com Jesus. Porque eu só conheço esse lugar que Pedro, Tiago, foi aí na intimidade, porque eu precisava ser curada. Não é fácil receber a paternidade, mas também não é fácil ter um coração de filha. É fácil, gente? Ser filho é fácil? Não é fácil ser filho. Mas Jesus nos chamou para esse lugar de filiação. Ter um coração de filho, obedientes à palavra. E eu sei que todas as vezes que eu estou numa briga bem difícil, em obediência ao Senhor, eu sei para onde que eu vou. E muitas vezes eu tenho que chamar o meu pai, Claudionai, que a coisa está pegando. Mas eu não vou obedecer ele se eu não obedecer Jesus. Eu não vou escutar a voz do Pai dele aqui nessa terra se eu não escutar a voz do Senhor. E não é fácil caminhar em obediência. Mas Jesus nos deixou todas as instruções que a gente tinha que fazer. Mas ainda assim, a gente corre desse lugar de intimidade. Sabe, onde que é a sua mesa com o Senhor? Onde você prepara essa mesa física, mas é também a mesa espiritual do seu coração? Onde você tem preparado sua mesa? Porque a cura, para eu chegar nesse propósito, eu preciso ter um lugar com o Senhor. E eu sei que eu só consigo caminhar com os meus irmãos, com os meus pais, porque Jesus, Ele tem passado por mim todos os dias. Senti Ele caminhar, pegar a sua mão. Esse lugar, gente, é seguro. E quando você encontra essa segurança no Senhor, você encontra na sua família. Mesmo que tenhamos batalhas, dificuldades, mas a nossa família é nosso porto seguro. Família é um desenho original de Jesus. E o diabo sutilmente tem vindo, tem roubado as nossas crianças, tem matado nossos adolescentes, tem destruído os nossos matrimônios. Mas a gente tem um Deus que restaura,
que liberta, que cura os filhos, porque nós como os filhos nós vemos tantas coisas que nos faz desistir da família. Sim ou não, filhos? É muito difícil, mas é real. Subiram ao Monte Hermon, 6 dias depois foi para que os íntimos vissem que ele era filho. Quantos filhos nós temos aqui? A gente precisa se posicionar e sair desse lugar de escravo. Um escravo, ele não tem lugar à mesa. Mas o filho, ele faz parte da família para sempre. E não sou eu que estou dizendo. Juan 8:35. João 8:35. O escravo não tem um lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Obrigada, Jesus. Eu lembro uma vez que eu saí ao centro. Uma das formas de evitar quando a gente vive nas ruas, quando você passa fome nas ruas, uma forma de você não ter fome é você comer um doce, uma bala. E quando eu vivia nas ruas, a bala que provavelmente vocês não conhecem, se vocês são muito jovens, era uma bala ela era de papel, o embrulhado dela era de papel. E muitas vezes eu chupava dessa bala para eu não ter fome, né? Porque era o que eu tinha para alimentar. E eu me policio muito todas as vezes que eu tenho muita fome, para não comer o doce que vai tirar a fome, porque eu quero comer. E eu lembro uma vez que eu fui ao centro, meu pai estava fazendo comida. Isso marcou a minha vida, marcou, creio que a trajetória da adoção para mim. Que eu cheguei e eu estava com muita fome. Escravo, gente, não tem esse lugar. E eu cheguei e falei que eu estava com fome e eu ia buscar um açúcar, porque o açúcar também, né? Eu lembro que eu entrei, eu fui na despensa e ele veio atrás de mim. E eu falei, eu vou comer, porque a comida está demorando muito. Mas essa também era uma forma de sair da mesa. Porque a gente sempre teve mesa, né? Lá em casa, mesa não falta. E não vai faltar em nome de Jesus. E eu lembro que esse dia, meu pai se vestiu de autoridade tremenda. Falei, eu vou comer. Ele, você não vai comer doce. A partir de hoje você não come doce. Ele nunca tinha gritado, falado alto comigo, nunca assim. Mas esse dia eu falei, esse homem é meu pai. Mas ele chegou no meu coração, porque até então ele não tinha chegado. Rompeu algo, porque eu cresci independente demais. As ruas te dão uma independência, mas te traz uma escravidão tremenda. E esse dia Jesus me curou. Eu pude olhar para o meu pai com mais graça, com coração de filha, com graça, com favor. Reconhecer a paternidade. Eu quero ler o texto de Lucas. Vamos caminhar na Bíblia mesmo.
17. Mentira, Lucas 15. Esse é um dos textos que Jesus tem falado muito comigo esses últimos meses. É como se tivesse uma rachadura e ele invadindo o meu ser e colocando coisas para fora que eu desconhecia como filha. E ele vai dizer assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai partiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de pensando em espanhol, misericórdia, alforrebeira ou lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e a terra, e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, o abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Espírito Santo, talvez não somos dignos, papai, de ser chamados teus filhos, mas ainda assim, o Senhor tem compaixão de nós. E o Senhor tem preparado o banquete. O Senhor tem preparado banquetes, papai, para que possamos provar e ver. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava vivo, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar seu regresso. Eu tenho, esses últimos anos da minha vida meu trabalho tem sido com famílias. Eu vejo irmãos
destruindo irmãos, eu vejo pais deixando seus filhos, suas famílias. Escuto tantas coisas, mas eu também escuto que há um pai que fica esperando pelos seus filhos voltarem, com o coração curado. Porque essa mesa aqui que esse pai preparou, não era apenas para o filho que estava chegando. Essa mesa sempre esteve preparada para o que estava também. Mas ficou um também que tinha um coração tão ferido, que olhou e disse: pai, enquanto isso o filho primogênito estava no campo, e ele aproximou da sua casa, ouviu música e dança, então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? Queridos, se nós somos filhos, não temos a necessidade de chamar um anjo para perguntar o que está acontecendo, se eu tenho acesso ao Pai. E este respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta sã e salvo. Eu sempre costumo dizer que na sala das nossas casas, se o meu pai está lá, se a minha mãe está lá, eu não vou pedir permissão para chegar e sentar lá. Eles são meus pais, eu tenho acesso a eles. Mas quando o meu coração está inclinado à dor, ele nem vai ir lá. Ele nem vai chegar lá. Sabe por quê? Porque juntamente com a dor eu carrego orgulho, uma estrutura de orgulho. E nós, filhos, somos orgulhosos. E o orgulho nos tira da mesa dos nossos pais. Perdemos a oportunidade de ter boas conversas com eles. Sim ou não? Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Todos esses anos tenho servido e nunca desobedeci. Uau! Eu servi todos esses anos e nunca desobedeci. Filho obedece, certo? Mas escravo cumpre ordens. Ele cumpriu ordens. Aqui o filho pródigo. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas os novilhos gordos para ele. E o pai disse: meu filho, você sempre está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou. A vida estava perdida e foi achada. Queridos, quantas vezes a gente rejeita a mesa, o banquete, porque o nosso coração é tão ferido, que a gente não é capaz de ver que o Pai sempre esteve ao nosso lado. Só pela estrutura do nosso coração orgulhoso, soberbo, mentiroso,
Porque o nosso coração é mentiroso, o nosso coração é enganoso. Sim ou não? Mas sabe o que vai dizer lá em Lucas 15, 18? Vamos voltar lá um pouquinho. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os empregados. Sabe, nessa passagem também vai dizer que o pai, ele colocou uma capa no seu filho, deu um anel para ele. Quantas capas queremos colocar hoje? Quantos anéis vamos colocar? Somos tão orgulhosos. Há um orgulho em nós, como filhos. Há uma estrutura, sabe por quê? Porque quando nós pecamos contra nossos pais, não somos capazes de pedir perdão. Olhar no olho, né, Claudionai? A gente simplesmente, tá bom, pai. Não é assim, pai? Não é assim, dona mãe? Tá bom, mãe. Tá bom, tá bom, tá bom. É assim, é verdade, isso é real. Claudinei e Edna, perdão. Porque eu sei que muitas vezes eu bati forte. Da minha mãe nem se fala. A minha mãe foi uma das pessoas que mais apanhou de mim. Forte, dei duro nela. Mas a cerca é forte. Dor é brava, a cerca é forte. Era mais fácil bater do que pedir perdão. É sempre mais fácil bater do que reconhecer que estamos feridos, que precisamos de ajuda. Sim ou não? Eu lembro uma vez, eu creio que essa foi a cura mais profunda da minha alma. Eu vim ao Brasil e eu ia falar em uma reunião. E nesse mesmo dia o Senhor me revelou que eu tinha sido vendida pela minha outra mãe. Mas eles já sabiam. Porque Jesus já tinha revelado para eles. Eles tinham uma reunião e eu cheguei. E eu lembro que eu estava no ônibus. E eu entrei no ônibus e eu via tudo. E Jesus falava comigo: essa é a última parte, é a parte mais difícil. Mas eu tinha que olhar para eles, pedir perdão. Mas esse dia eu lembro que o meu pai ficou 3 horas no quarto comigo, para que a cura chegasse. E eu conseguisse olhar para minha mãe como mãe, que não ia me rejeitar, que não ia me abandonar, que ia segurar minha mão, porque era muito difícil. E ela apanhou muito esse dia também, que eu não dava conta. Perdão. Tem que perdoar, mas não já foi. Não, Já mas eu perdoei, já. entendo o princípio hoje de tá bom, é perdão, até que a dor passe, e perdoar até que a dor passe. Te amo, Pai, mas essa vamos aqui. Queridas, eu só consigo entender essas coisas porque o meu lugar de cura
meu quarto, é na minha habitação, é na minha intimidade com o Pai Celestial. E eu só posso pedir perdão para os meus pais, para os meus irmãos, quando eu entendo o coração de Jesus, quando eu conheço o meu coração de filha e reconheço também as minhas falhas. Sabe que no tempo de Israel, o povo tinha que fazer sacrifício para pedir perdão, né? Mas hoje já não precisamos mais. O sacrifício já foi feito. Eu só preciso reconhecer as minhas falhas diante de Deus e pedir perdão. O pecado, ele tira a nossa identidade de filhos. Ele tira o nosso coração de filhos e nos põe um jugo de escravo. E é por isso que nós temos que obedecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela traz liberdade. Filhos são livres, escravos são prisioneiros para sempre. A menos que Jesus venha e faça algo, mas muitas vezes a gente quer permanecer nesse lugar. Gálatas 4. Seis e 7. Porque vocês são filhos de Deus. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Cara, isso é uma promessa tão tremenda. Mas se a gente não tem revelação do Espírito Santo, a gente permanece na escravidão. Eu sou filha. Somos filhos de Deus com uma herança eterna. Até quando, igreja, filhos, vamos insistir em permanecer escravos? Eu quero que vocês levem essa pergunta para casa. Até quando vamos insistir sendo escravos? Até quando seremos apenas escravos e não filhos do Rei dos Reis? Nós não somos nobres, mas Ele nos escolheu e nos adotou como seus filhos. Não há nenhuma nobreza em nós, mas ainda assim, Ele nos adotou e nos fez seus filhos. Eu quero ler algo que eu escrevi aqui enquanto o Espírito Santo ministrava o meu coração. Um escravo não conhece os desejos mais íntimos do seu senhor. Porém, um filho, sim. Será que não está na hora de conhecer os desejos mais íntimos do Pai para a sua vida? Ele deseja te colocar no colo, te chamar de meu filho querido. Jesus não morreu por mim e por você para continuarmos escravos. Ele veio para tornarmos nosso lugar como filho. Filhos, assuma a posição de filho. O filho tem o seu próprio lugar.
ele não precisa buscar outro. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós como filho. Não tem outro lugar. Sabe, talvez vocês, assim como eu, fizeram acordos emocionais que ninguém nunca ia cuidar de você, incluindo Deus. Sabe por que a gente faz esses acordos emocionais? Porque queremos ser independente, mas a gente precisa ser dependente de Deus, do nosso Pai. Temos que romper com essas palavras, esses acordos emocionais que ao longo da vida a gente vai fazendo por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, por causa da nossa autossuficiência. São acordos que fazemos inconsciente e muitas vezes conscientemente. Amém? Eu creio que a gente precisa ter um tempo de oração, com um coração de filhos, um coração quebrantado. A Bíblia fala que um coração quebrantado verá o Senhor. Tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que Permita não que o era Espírito Santo minha, continue falando ao seu tentando achar coração. meu valor, Eu creio tentando que te impressionar. Deus quer trazer restauração. Será que um dia eu poderia ser? As pessoas vão caminhando e na caminhada nós vamos tomando decisões. Como a Licó falou, fazendo acordos emocionais conosco mesmos, com os nossos irmãos, com os nossos pares, dizendo: nunca mais isso vai acontecer comigo. Eu nunca mais deixo ninguém chegar perto de mim. Eu nunca mais vou ouvir isso na vida. E nós vamos tomando decisões e fazendo acordos conosco e permitindo que essas coisas fiquem no nosso coração e elas nos impedem de viver o que Deus tem pra gente. Muitas vezes nos impedem de assentar à mesa do Pai, de receber de Deus a cura. E eu queria que você orasse agora, pedindo para Deus, dizendo: Deus, tem algo que eu preciso abrir mão, tem algo que eu preciso ser curado, tem algo que eu preciso mudar. Longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Papai, Tua mesa cura, tua mesa te pedimos, Espírito Santo, que tem sonda o nosso coração, Senhor. tem um lugar pra mim. Sonda-nos, papai. Tua mesa Como filhos, papai, nos colocamos diante do Senhor. cura, aqui tem Te pedimos, Espírito Santo, nessa noite, um lugar. que o Senhor seja intencional conosco. Amém. Deus, Traz cura, Jesus. Rompe com toda mentira que nós mesmos colocamos nos nossos corações, tão enganosos, Senhor, tão vazios de Ti, Senhor. Senhor, e quantas vezes colocamos coisas, pessoas no seu lugar, Jesus. Tem
misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós como filhos, Senhor. Muda as nossas vestes nessa noite, Jesus. Não queremos mais, papai, estar nesse lugar de escravos, papai. Queremos ser totalmente dependente do Senhor, da tua misericórdia, Jesus. Ah, Senhor, derrama no nosso coração a tua filiação, Jesus. Passa aqui, Jesus. Segura a nossa mão, papai. E não nos deixa sair desse lugar de filhos, Senhor. Oreanda la cala sirianda canta labá siri canta labá. Senhor, necessitamos de Ti. E sem o Senhor não vamos, papai. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo. E nos faz reconhecer, Senhor, a nossa filiação diante de Ti. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, queremos permanecer nesse lugar. Nesse lugar, Senhor, onde não há paternidade. Escravos não são filhos, papai. Queremos ser apenas escravos do Teu amor, Jesus. Nos ajuda, papai, a reconhecer a nossa filiação. Amém. Em nome de Jesus, papai. O Senhor tem me mostrado pessoas que precisam quebrar essas alianças ou esses acordos que fizeram. Tem pessoas aqui que na caminhada se sentiram desprezados, rejeitados, desvalorizados, talvez pelos seus irmãos e pela sua família. E você prometeu para você mesmo, dizendo: eu vou ter sucesso, eu vou provar que eu dou conta, eu vou provar que eu sou alguém, eu vou provar. Eles vão ter que olhar para mim e dizer: ela conseguiu, ele conseguiu. Mas é hora de você entregar isso diante do Senhor, de você entregar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero diante do Senhor, eu vou ser o que o Senhor quiser que eu seja. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho, você é filha. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu lugar à mesa está garantido na mesa do Pai por quem você é e não por aquilo que você faz. Essa é uma mentalidade de escravo. O escravo precisa provar sua produtividade, porque se ele não tem produtividade, se ele não produz, então ele pode ser descartado. Mas isso não diz respeito a você. Então é hora de você, diante do Senhor, quebrar essa palavra que você disse para você mesma, essa aliança que você fez comigo, com você, dizendo: eu vou ser bem sucedido, eu vou ter sucesso, eu vou provar que eu dou conta, eu vou chegar lá. E eles vão ter que olhar e dizer: chegou lá. Se arrependa-se, porque isso é orgulho. A base disso é orgulho. Será que um dia eu poderia ser suficiente? A base disso é orgulho. Existem pessoas aqui que foram feridas pelo Pai, e você foi tão machucada que um dia você falou assim: nunca mais ninguém vai me ferir desse jeito. Nunca mais ninguém vai falar comigo desse jeito.
E nos relacionamentos que você tem hoje, na convivência que você tem hoje, você vive ameaçando as pessoas. Não chega nesse ponto, que se chegar nesse ponto não tem volta. E você ameaça as pessoas dizendo: olha, não chega lá não, porque se chegar lá, porque você foi ferido e você disse: ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Você precisa liberar perdão para essa pessoa. Você precisa liberar perdão para o seu pai. Você precisa liberar perdão, porque senão você vai acabar repetindo os erros que cometeram com você. Você vai acabar cometendo com os outros. E posso te falar uma coisa: a sua fala tem ficado cada dia mais dura. Você tem falado cada vez de forma mais parecida com o jeito que o seu pai falava com você. Porque quando você não perdoa, diz o texto de João, que o pecado fica retido com a gente. Aquele a quem perdoar o pecado será perdoado, mas aquele a quem não perdoar, esse pecado ficará retido conosco, diz o texto. E retido não quer dizer que... Retido quer dizer que esse pecado vai ficar rondando a sua vida. E eu quero dizer para essa pessoa que lá atrás teve esse embate com seu pai e você ficou... Ninguém nunca mais fala assim. Olha para a sua vida hoje. Sua fala está cada dia mais parecida com a fala do seu pai. Você está cada dia mais dura, mais duro. Sua fala cada dia mais dura. Porque você não liberou perdão para o seu pai e você precisa liberar perdão. É tempo de sermos curados. Porque se você não é curado com a ferida que te feriram, você vai acabar ferindo outros com essa ferida. Longe das multidões, eu descobri que sou aceito. Do seu lugar, se derrame diante de Deus agora. Nome da família. Carrego o nome. Tem alguém aqui da que família. há pouco tempo estava pensando e orando e disse para Deus assim: Deus, está tudo bem, eu sou sozinha mesmo. E eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinha, você não é sozinha. Essa é uma palavra do Senhor para você. Você não é sozinha. Aqui tem vinho pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome. Deus da quer liberar perdão, família. Deus quer liberar cura sobre o seu coração. Carrego o nome As da feridas têm te impedido de assentar-se à mesa do seu Pai Celestial. Carrego o Você não nome tem da desfrutado da companhia de Deus, como aquele que está do seu lado e quer falar com você todo dia, porque você está agarrado na ferida lá do passado. Aqui tem vinho
hora de você liberar perdão. É hora de você quebrar essas declarações que você fez no seu coração, na sua história, dizendo: ninguém nunca mais vai falar assim comigo, dizendo: isso nunca mais vai acontecer, dizendo: eu tenho que provar que eu vou ter sucesso, dizendo: eu sou sozinha mesmo e eu já me acostumei com isso, Deus está tudo ótimo. Porque não é essa a promessa do Senhor. A promessa do Senhor para você é que você vai viver em família. A promessa do Senhor para você é que você viverá em família. Jesus, obrigada por esse tempo, Espírito Santo. Te amamos, papai. Continua falando, Jesus, aos nossos corações, curando, trazendo revelação de quem Tu és e quem nós somos, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Abençoa os meus irmãos, leva-os para as suas casas em paz. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que essa noite, cada um aqui, Jesus, cada um dos Teus filhos, sonhe com o Senhor. Que o Senhor se revele a cada um através de sonhos, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E traz cura, Senhor, através dos sonhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.